Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Maicon, sou professor de História em Quadrinhos e Mangá e Pintura em Tela. Então eu faço todas as aulas de artes plásticas da Escola da Cultura. Então eu vou fazer alguns vídeos com vocês, que é uma outra forma de estar explicando e ensinando algumas coisas para vocês. Então esse é um dos primeiros que eu vou fazer de uma série que vão ser feitas ao longo desse período. Tá? E também é uma forma de vocês me conhecerem. Tem muitas pessoas que não me conhecem fisicamente, né? Só me conhecem virtualmente. Então esse vídeo ele é para falar dos materiais. Quando vocês se inscrevem na Escola da Cultura, na aula, vocês recebem uma lista de materiais. E nessa lista tem 2 tipos de tinta. É para comprar os 2 tipos? Não. Então lá, os 2 tipos que tem é a tinta acrílica e a tinta óleo. Então o vídeo de hoje é para responder qual é a diferença entre a tinta acrílica e a tinta óleo. Existe diferença entre essas tintas? Então a origem da tinta óleo é do século VII, 650 a.C. A localização é no Vale de Bamiyan, em Cabul, no Afeganistão. Então, são Budas de Bamiyan. São 2 estátuas de Buda que foram destruídas em 2001 pelo governo fundamentalista do Talibã. E foi descoberto que no seu interior haviam túneis com cavernas com pinturas murais. E essas pinturas, elas foram feitas com um pigmento em pó, né? E como aglutinante foi usado óleo de nozes e de papoula. Estes são os primeiros registros do uso da tinta óleo com fins decorativos e artísticos. Até então, acreditava-se que o uso artístico da tinta óleo era do século XV, com os irmãos Van Eyck, mais precisamente 1410. Os irmãos Van Eyck foram os primeiros a utilizar então a tinta óleo com fins artísticos. As características da tinta óleo, ela é secagem lenta, porque o processo de secagem se dá por oxidação. Então usa-se um óleo secativo ou também chamado de óleo secante. Nesse caso, a gente usa o óleo de linhaça. Ele é o aglutinante da tinta óleo. Então, devido a essa secagem lenta, a tinta óleo ela permite correções e alterações na pintura. Então, devido a essa característica, as cores e as passagens de tom se dá de forma mais harmoniosa na tinta óleo. Limpeza dos materiais, pincéis, diluição da tinta com solvente diluente. A tinta óleo não é solúvel em água. Secagem ao toque depende do pigmento, de 2 a 12 dias. Secagem total depende da quantidade de tinta, de 6 meses a 1 ano. Então, as tintas e alguns auxiliares têm metais pesados em sua composição, como cádmio, cromo, cobalto, chumbo, entre outros. Solventes, na sua grande maioria, são voláteis, então optar por solventes orgânicos, inodoros e de baixo odor. Tá? A toxicidade da tinta óleo estaria na manipulação desses metais pesados, então nesse fazer a tinta, coisa que a gente não acontece porque a gente compra ela pronta. E o segundo caso é no depois, no descarte dos restos de tinta e dos materiais que a gente usou para limpeza, né? Então seriam nesses 2 casos aí. Então, não tem por que temer o uso da tinta óleo e deixar de usá-la por causa disso. O que a gente tem que ter em consciência é usar a tinta óleo em um ambiente aberto e arejado, manter esses materiais, a tinta e o solvente fora do alcance de crianças e animais. Num vídeo futuro eu explico melhor essas questões, tá bom, gente?
A origem da tinta acrílica, ela é do final do século XIX, início do século XX, as pesquisas, tá? Em 1901, Otto Hollmann, um alemão, faz o primeiro estudo sobre produtos de polimerização de ácido acrílico. Em 1907, Leo Baekeland, um pesquisador belga, considerado o pai do plástico, desenvolve uma resina resistente à água, de secagem rápida, que tinha uma grande durabilidade. As primeiras tintas acrílicas eram usadas para fins imobiliários, industriais e automotivos. Não eram solúveis em água. Experimentações artísticas. Nas décadas de 20 e 30, os primeiros são os muralistas mexicanos. Em 1936, David Alfaro Siqueiros dá um curso em Nova York sobre resina sintética. Um dos alunos foi o Jackson Pollock, pintor americano dos anos 50. Em 1940, a primeira marca de tinta acrílica é a Magna, que era solúvel em solventes minerais. Nos anos 50 e 60, a tinta acrílica é usada como pintura artística. E a partir daí ela ganha o mundo. Então, os movimentos do expressionismo abstrato e da pop art nos Estados Unidos e na Inglaterra são os primeiros a usar ela com fins artísticos. Características da tinta acrílica. Então, uma das principais características é a secagem rápida. Então, ela seca em menos de 30 minutos e a secagem se dá por evaporação. O aglutinante é um polímero acrílico, não é uma tinta tóxica. Ela é solúvel em água, então a limpeza dos materiais e a diluição da tinta, por exemplo, se dá com água. Ela não permite correções como o óleo, porque seca muito rápido. Então, depois de seco, a cor fica mais escura, com aspecto plástico e grudenta ao toque durante alguns dias. Depois de seco, ela não é solúvel em água, então a sua secagem é irreversível. Secou, já era. Então, ela imita tanto a tinta a óleo quanto a aquarela. Ela é mais barata que a tinta a óleo e pode ser usada em papel. Em papel específico para pintura, gente. Então, a importância da tinta acrílica é porque ela é o único material que suporta a acidez da tinta a óleo. Então, ela é usada na preparação dos materiais para pintura. Por exemplo, uma base acrílica, preparar madeira, gesso, entre outras coisas. Nós temos o gesso acrílico, que é usado para preparar tela, e nós temos a pasta de modelagem. Mas eu vou explicar esses materiais em outro vídeo para vocês. Então, o que a gente tem que saber é que ela é usada na preparação para pintura. Então, pode misturar as duas tintas? Não, porque o tempo de secagem é diferente e elas são solúveis em materiais diferentes. O que pode ser feito é uma primeira camada de acrílica e depois de seca, trabalha-se o óleo por cima. Aí pode. Então, daí a regra é primeiro acrílica, secou, depois o óleo, e aí vai ser chamado de técnica mista, porque você usou duas técnicas. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!